Very quickly, I wanted to touch on Venezuela. Muito rapidamente, eu queria falar sobre a Venezuela. Acabei de ouvir de um amigo que esteve no encontro de executivos da indústria do petróleo. Vou relatar isso com mais detalhes mais tarde. Não foi uma reunião pública e nenhum deles demonstrou interesse em entrar na Venezuela. Eles consideram o país um ambiente instável. Não estavam pressionando por isso. Na verdade, foi o complexo industrial Gusano, baseado no sul da Flórida, que, por razões ideológicas, queria uma mudança de regime na Venezuela. Queria a operação que resultou no sequestro de Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela reconhecido pela ONU, e de sua esposa, Cilia Flores. Após esse sequestro, Donald Trump e o secretário de Estado Marco Rubio, que é o líder de fato do complexo industrial Gusano, anunciaram que a nova presidente interina, Delcy Rodrigues, faria tudo o que eles quisessem. Então não houve mudança de regime. Eles apenas ameaçaram Delcy Rodrigues e o movimento chavista, além do partido PSUV, que controla o governo, com outra invasão militar e possivelmente seus próprios assassinatos, caso não aprovassem uma nova lei de hidrocarbonetos, uma que invalidaria as reformas da estatal petrolífera PDVSA da Venezuela, promulgadas por Hugo Chávez em 2007, e permitiria que os Estados Unidos atuassem como guardiões dos lucros do petróleo venezuelano em uma conta privada no Catar, fora do alcance do público americano. Um arranjo muito parecido com o de Epstein, sem regulamentação, corrupto, um fundo secreto. Mas a liderança venezuelana tinha pouquíssima escolha, a menos que quisesse entrar em guerra novamente com os Estados Unidos. E estão sendo prometidos algum tipo de alívio nas sanções. Haverá receita. Delcy Rodrigues foi essencialmente forçada a se reunir com o diretor da CIA, John Ratcliffe, que supostamente lhe disse para expulsar os russos, começar a cancelar acordos comerciais com empresas russas como a Lukoil e a Rosneft, que estão envolvidas na faixa petrolífera do Orinoco, cancelar acordos com a China relacionados à infraestrutura da nova Rota da Seda, mineração e assim por diante, para lidar exclusivamente sob a mira de uma arma. A Newsmax, que é uma rede de propaganda quase jornalística de extrema-direita, que responde à Casa Branca e é patrocinada pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel, dirigida pelo veterano operador conservador Chris Ruddy, enviou um repórter a Caracas, que pode ser o primeiro a entrevistar Delcy Rodrigues. Isso não será jornalismo. Será uma entrevista conduzida sob a mira de uma arma, essencialmente. Uma verdadeira guerra de informação. Então é preciso ter certa pena da posição em que a liderança venezuelana se encontra, tentando manter os programas sociais e as comunas que começaram a ser estabelecidos sob Chávez e conseguir reinvestir parte da receita que vão receber de volta no setor social. Isso é algo que Delcy Rodrigues anunciou que pretende fazer. Mas também é preciso questionar que tipo de influência o regime dos Estados Unidos tem sobre Delcy Rodrigues. Influência essa que estão usando para extrair concessões tão significativas. E uma delas, é claro, é a ameaça de invasão militar. Mas eu realmente acho, e espero relatar sobre isso até amanhã, que minha agenda é um pouco apertada. Mas eu reuni algumas informações sobre isso. Acho que há uma possibilidade de que os Estados Unidos tenham uma acusação secreta contra Delcy Rodrigues. E é a mesma tática que os Estados Unidos já usaram para torcer o braço de líderes latino-americanos antes dela. Também houve Lenín Moreno, um dos maiores traidores da história da América Latina, que foi vice-presidente de Rafael Correa no Equador, quando a Maré Rosa estava em seu auge, aquela Maré Rosa social-democrata, que traiu Correa e depois ajudou a participar da prisão de Assange, assim como da prisão de George Glass, a traição de todo o movimento correísta. O que estava sendo usado contra ele eram documentos que demonstravam corrupção, conhecidos como os papéis INA. Corrupção, eu acho, no setor de petróleo do Equador. E acabou sendo divulgado de qualquer forma em 2019, depois que ele morreu, depois que ele estava saindo de cena.
Então eles sempre iam divulgar isso, assim como a acusação contra Maduro, que também cita Diosdado Cabello. Eles estão usando essa acusação como forma de pressão contra um ministro ativo do governo venezuelano, Diosdado Cabello. Também houve uma acusação secreta contra Julian Assange. Lembra quando Assange estava na embaixada do Equador e James Ball, do The Guardian, aquele ex-infiltrado do Wikileaks, apareceu e disse: Julian Assange não tem nada a temer. E Julian Assange dizia o tempo todo: há uma acusação secreta, há uma acusação secreta. E o chamavam de louco. A acusação secreta foi redigida e apresentada em um tribunal federal do norte da Virgínia no dia seguinte, ou no mesmo dia, em que a CIA soube que Julian Assange planejava escapar da embaixada para um terceiro país. Então, acusações secretas são algo que o Departamento de Justiça usa para extrair concessões e controlar líderes, provavelmente em todo o mundo. E eu acho que precisamos questionar se há uma pairando sobre a cabeça de Delcy Rodrigues, que ajudou a reestruturar a PDVSA para driblar as sanções. Sabe, quando você ouve, a criminosa Delcy Rodrigues, ou os crimes do Estado venezuelano, o Estado venezuelano criminoso, você verá isso em todos esses grupos de jornalismo falsos apoiados pelo Departamento de Estado, como o OCCRP e o Armando Info. Os crimes são apenas eles contornando as sanções, e as sanções é que são o verdadeiro crime. Então você os coloca sob sanções, e quando eles tentam driblá-las, como Delcy Rodrigues fez de forma eficaz e magistral, chegando a fazer a economia da Venezuela crescer sob sanções massivas por meio da venda de petróleo, usando uma frota fantasma, assim como o Irã precisa ter, é preciso ter uma frota fantasma de navios para escoar o petróleo. Depois, você o vende a preços de liquidação para países como a China, apenas para manter o país vivo, para evitar que ele colapse sob as sanções dos Estados Unidos. Aí eles o acusam de crimes porque você está trapaceando. Mas o verdadeiro crime são as sanções. E quem autorizou as sanções? Ninguém além do secretário do Tesouro. Não é como se eles fossem ao Conselho de Segurança da ONU ou à Assembleia Geral da ONU pedir uma votação sobre sanções. Isso não acontece. Esses são atos unilaterais de terrorismo financeiro. Então agora a CIA está voltando para a Venezuela. Eles já anunciaram isso. Uma das coisas que acho que eles vão fazer é enfiar seus tentáculos na PDVSA e procurar maneiras de criar acusações de sujeira e crime para continuar torcendo o braço da liderança venezuelana. Estão sendo espalhados todos esses rumores sobre Alex Saab, que também ajudou a contornar as sanções e ajudou a criar o programa CLAP, que manteve os venezuelanos alimentados sob sanções, muitas vezes com comida e refeições gratuitas. Há rumores de que ele foi preso. Fui informado por várias fontes de que esses rumores são falsos. Mas, você sabe, quem pode prever o que pode estar sendo planejado? E então há o caso de Maria Corina Machado, a oposição radical que por enquanto foi deixada de lado por Trump, está tentando organizar protestos e convocou o setor estudantil para sair às ruas e se manifestar. Então eles estão tentando criar uma desestabilização dentro da Venezuela para dificultar ainda mais que este governo consiga governar enquanto os Estados Unidos o pressionam. O que é interessante, porque a oposição de Maria Corina Machado, a oposição radical, antes apoiada pelo Departamento de Estado, está na verdade ameaçando sua própria relação com Trump e Rubio aqui. Is actually threatening its own relationship with Trump and Rubio here. And why do I think there could be a secret indictment? E por que acho que pode haver uma acusação secreta? Bem, aqui vai uma pista, mas vou apresentar mais depois. Não gosto de mostrar minhas cartas, mas enfim, já que estou aqui. Esta é uma citação de David Smilde, que eles dizem ser apenas um professor da Universidade de Tulane que estudou a Venezuela. Mas não. Esse cara tem trabalhado com consultoria e mudança de regime há muito tempo, além de, ao que parece, atacar o The Grey Zone, porque atrapalhamos os planos deles. Basta ser um líder em um regime altamente corrupto por mais de uma década.
Lembre-se, é altamente corrupto, porque eles não jogam conforme as regras deles. Eles, na verdade, contornam as sanções, e isso distorce o Estado. Faz sentido que ela, Delcy Rodrigues, seja um alvo prioritário de investigação, disse David Smild, professor da Universidade de Tulane, que estuda a Venezuela há 3 décadas. Ela certamente sabe disso, e isso dá ao governo dos Estados Unidos uma vantagem sobre ela. Ela pode temer que, se não fizer o que o governo Trump exige, acabe sendo indiciada como Maduro. Então aí está uma pista bem clara. O Departamento de Justiça, o Departamento do Tesouro e o Pentágono estão se unindo para aterrorizar a Venezuela, mas ainda não conseguiram uma mudança de regime. Portanto, é algo para ficar de olho e continuaremos relatando mais sobre isso.